O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. 40 dias se passaram desde que nós celebramos, irmãos e irmãs, o domingo da Páscoa. Chegamos à Ascensão, a festa em que Jesus sobe aos céus, regressando para o Pai. Ele encerra a sua missão nesta terra e inicia-se a missão da igreja. Cristo não sobe aos céus como um astronauta que vai para o espaço, distanciando-se de nós. Cristo é aquele que abre caminho, porque Ele leva consigo a nossa humanidade, que agora foi redimida por Ele. Sendo assim, Jesus é aquele que, ao adentrar os céus, depois de ressuscitado, prepara para nós também a nossa entrada na eternidade. Ele é o Filho único de Deus Pai. E através dele, nós também fomos feitos filhos e filhas adotivos. Se ele volta para o céu, levando a humanidade, isso é um sinal de esperança, de que um dia nós vamos voltar também para a casa do Pai. Muitos podem, talvez, sentir que Cristo esteja como que nos abandonando e distanciando-se de nossa humanidade quando sobe aos céus. Eu me lembro que numa outra igreja havia o costume da comunidade de, neste dia, sair num dado momento com a imagem do Cristo ressuscitado pelo corredor afora, deixando a igreja como um sinal, uma representação de Cristo que sobe aos céus. E algumas pessoas até diziam assim: padre, eu sinto uma tristeza tão grande quando eu vejo aquela imagem saindo da igreja, parece que fica um vazio. Quem sabe alguns interpretem assim esta ida de Jesus por conta do seu sentimento de abandono ou de rejeição, sofrido em algum momento da sua vida, e acabam até mesmo associando essa partida de Jesus como se ele estivesse nos deixando. Mas nós precisamos, pela graça do Espírito Santo, com a sabedoria e a luz que vem de Deus, compreender o que significa esta volta de Jesus.
Ele parte, mas Ele não nos deixa. Ele estará presente agora de uma nova forma. Jesus continua conosco. Ele nos garante com a sua promessa. Todas as vezes que nós colocamos o seu ensinamento em prática, em que nós testemunhamos a nossa fé, em que nós nos reunimos em nome dEle, Ele está presente. Na Eucaristia, Ele se faz presente de forma viva e real. Ele está em cada irmão. E hoje Jesus, na primeira leitura, escrita por Lucas, é aquele que ao subir aos céus desaparece nas nuvens. Não pensemos que Jesus está como que se escondendo de nós, não. A nuvem na Sagrada Escritura representa o mistério de Deus e a sua presença que nos envolve. Nós já vimos esta figura presente na transfiguração, vocês lembram? Uma nuvem depois encobriu Jesus, não é? Esta nuvem, portanto, representa o grande mistério de um Deus que se mostra agora de uma outra maneira. Quando os apóstolos e demais discípulos ficam olhando para o alto, conforme a mensagem que Lucas quer nos deixar, na descrição da ascensão, 2 anjos dizem: por que vocês estão olhando para o alto? Esse mesmo Cristo que vocês viram subir voltará em sua glória. Então Deus não nos deixou. Ele simplesmente foi como o Filho unigênito para a casa do Pai, porque nós também somos filhos por meio dele e temos direito à herança da eternidade. Mas não é apenas para que nós voltemos para a casa do Pai que Jesus vai. Ele sobe para que o Espírito Santo desça e possa agora animar, encorajar, capacitar os discípulos a continuar aquilo que Jesus fez e falou. É aí que começa a nossa missão como igreja. E desde o início a igreja é pura missão. E o Papa Francisco fala que nós temos que ser uma igreja em saída. Uma igreja, sim, que se reúne, mas uma igreja também que tem a ousadia de anunciar Jesus Cristo. Uma igreja de discípulos e discípulas que fazem outros discípulos. Os primeiros cristãos eram assim. Eles viviam de tal forma, tão autêntica a sua fé, que eles cativavam as outras pessoas. Claro que muitos também se opunham a eles, mas aqueles que abriam o coração eram inspirados pelo jeito de viver daqueles homens e mulheres. E outros discípulos mais agora se faziam presentes na igreja, pessoas que eram resgatadas para Deus. É assim que o Espírito Santo age na igreja. Mas nós temos ainda o perigo de interpretar muitas coisas da Sagrada Escritura a partir do nosso olhar, tal como aquela pessoa que dizia assim: padre, que tristeza ver Jesus indo embora, né? Na verdade, certamente, aquilo que a pessoa dizia revelava muito mais de algo que ela sentia do que propriamente do gesto de Jesus. Ele não foi embora. Ele se faz presente através da igreja, na comunidade ele está presente. Mas é uma questão de interpretação. E como nós interpretamos de uma forma equivocada muitas coisas. Por isso que a igreja, nesse dia, nos lembra das comunicações sociais, com o Dia Mundial das Comunicações Sociais, para ressaltar
que a comunicação ela é necessária, porque quando nós não nos comunicamos, nós cada vez mais ficamos desarticulados, não é? Quantas coisas às vezes que eram simples de ser resolvidas, quando faltou comunicação, não é? Descambou. Coisas que poderiam ter sido esclarecidas e pela falta do diálogo, do contato, não é? de acordos, acabaram até mesmo se desvirtuando, se perdendo. Deus sempre se comunicou com o seu povo através da palavra. E Ele continua a se comunicar conosco por meio do Espírito Santo que nos é dado. É por meio da oração que nós falamos com Deus. E o Espírito Santo ora em nós, nos ensina a rezar, a falar com o Pai. Como Jesus sempre esteve em comunhão com o Pai. O Papa Francisco nos presenteia nesse Dia Mundial das Comunicações com o seguinte tema: falar com o coração, testemunhando a verdade no amor. Nós precisamos reaprender a nos comunicar. Às vezes a gente pensa que a gente está se comunicando e a gente simplesmente está passando para frente palavras, coisas que ouvimos de outros, né? Multiplicando coisas que às vezes nós nem sabemos se são verdade ou não. E quando a gente pensa que a gente está comunicando, pode acontecer que nós estejamos ou nos confundindo ou confundindo aos outros. Quem de nós já não fez aquela experiência trágica, né, de tentar escrever alguma coisa por WhatsApp na correria e talvez você manda uma mensagem com uma outra palavra trocada e aquilo que você queria dizer se desvirtua, não é? Estamos num tempo de comunicação muito rápida e ela é tão rápida que ela chega a nós sem que nós tenhamos a capacidade de filtrá-la, não é? De refletir. E a gente já sente que algo é acionado em nós quando a gente recebe uma mensagem de WhatsApp, ou seja, alguma notícia bombástica, e normalmente as sensacionalistas, não é? E a gente já sai disparando aquilo sem o senso crítico. E quando a gente pensa que a gente está sendo crítico, porque a gente está mostrando a verdade, não é? Na verdade, estamos perdendo a capacidade de compreender, de analisar, de ter um verdadeiro senso crítico iluminado pelo Espírito Santo. A facilidade que nós temos hoje de comunicação pode ser favorável, porque nós alcançamos a muito mais gente, mas por outro lado, se faltar discernimento, se faltar sabedoria, se faltar reflexão, é o efeito contrário. A gente pode provocar divisão, a gente pode provocar confusão, a gente pode provocar mais conflitos e contendas. E o Papa Francisco, cheio do Espírito Santo, é aquele que nos ajuda dentro desse tempo em que nós utilizamos a comunicação de forma muito rápida, a resgatar aquilo que sempre existiu e jamais pode deixar de estar no coração dos cristãos, que é justamente a busca pela verdade e comunicar a verdade no amor. E é por isso que ele nos chama a atenção para que nos comuniquemos de forma cordial, uma comunicação livre, limpa e gentil, mas ao mesmo tempo profética. A gentileza parece que está tão escassa em alguns lugares, em alguns ambientes. Os cristãos precisam resgatar a gentileza sem perder o profetismo, ou seja, sem deixar de dizer a verdade. Às vezes nós achamos que nós estamos sendo profetas quando nós estamos nos tornando pessoas agressivas e impulsivas. O Espírito Santo
é aquele que nos faz compreender melhor tudo aquilo que Jesus fez e falou. Maria é aquela que, mesmo sem compreender tudo no primeiro momento, ela meditava em seu coração as palavras de seu filho, naquele instante tão misteriosas, mas depois que iam se revelando aos poucos, iam se esclarecendo, como uma nuvem que depois vai se dissipando e vai deixando o céu mais claro com a luz do sol. Queremos, amados irmãos, nesse tempo em que nós podemos comunicar a muitos outros tantas mensagens, lembrar que nós temos uma boa notícia, que é justamente o Evangelho. Os jornalistas, até alguns influencers, né, vivem em busca de algumas notícias impactantes para ter visualizações, para realmente conseguirem captar a atenção das pessoas. E às vezes, muitas pessoas fazem isso, pouco se importando se é verdade ou não. O importante é viralizar, polemizar e chamar a atenção. Os cristãos não precisam disso. Os cristãos têm que sim buscar a verdade, precisam sim se informar, mas são pessoas que, acima de tudo, devem buscar formar-se em Deus, como cidadãos, né, como pessoas iluminadas pelo Espírito Santo, que querem compreender qual é o propósito, o querer de Deus na sua vida, que querem olhar para o mundo com os olhos de Deus, para também compreender qual é a nossa missão aqui, diante de um mundo novo que cada vez mais se descortina diante dos nossos olhos. Quanta coisa mudou nesses últimos 50 anos. Você pode perceber, não é? Coisas que não estavam presentes na nossa vida, hoje são normais. Não é? Até em termos de comunicação, há uns anos, algumas décadas, melhor dizendo, nós não tínhamos celular assim de forma tão acessível. Olha que não faz tanto tempo, né, gente? Não é mesmo? E hoje nós temos acesso a isso. E como nós estamos utilizando isso? E não se trata de demonizar a internet e nem mesmo de achar que agora ela é a salvação de tudo, não é? Porque se por um lado todas as pessoas têm agora a possibilidade de se comunicar, de expressar as suas ideias, a sua opinião, também muitas pessoas talvez possam falar coisas descabidas e levadas mais pela emoção do que pela reflexão. A questão não é a internet em si, mas como nós a utilizamos. O problema não são os meios de comunicação, o problema é aquilo que nós permitimos que entre nos nossos olhos, pelos nossos ouvidos e se instalem em nosso coração. Portanto, amados irmãos, nós queremos falar de coração a coração como o Papa Francisco nos convida. E ele diz assim que é preciso desarmar os ânimos, promovendo uma linguagem de paz. E antes mesmo que muitos palestrantes falassem de comunicação não violenta, talvez você tenha ouvido alguma palestra, algum vídeo, não é? Que fala da necessidade de nós não agirmos impulsivamente. A igreja já nos alertava e ainda continua a nos falar. Os cristãos precisam ter uma linguagem pacífica. E linguagem pacífica não quer dizer passiva. Não quer dizer deixar de comunicar aquilo que Cristo nos ensinou, mas saber como comunicar. E o Espírito Santo que nos dá a sabedoria para bem falar. Quem bem ama, também bem fala, diz o Papa Francisco. Precisamos reaprender a nos comunicar, porque por várias vezes pensamos que nós estamos comunicando quando nós estamos truncando tantas coisas. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude
a compreender melhor as pessoas. E para isso nós vamos ter que fazer o exercício de escutá-las, não apenas naquilo que elas falam, mas também naquilo que elas estão vivendo e até naquilo que elas comunicam sem falar. Os gestos, os silêncios, o comportamento também nos fala algo. E a comunicação é tudo isso. Não é só apenas aquilo que a pessoa fala, é aquilo que ela faz e como ela age. Queremos olhar para as pessoas com o olhar de Cristo. E queremos nos sentir olhados por Deus, não como alguém que nos vigia constantemente para nos pegar em algum erro e assim nos castigar, mas como um olhar amoroso que nos chama a nos transformar pela ação do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo é aquele que converte os corações. Deus sempre está com os olhos postos sobre os seus filhos e filhas, porque Ele quer salvar a todos. E nós precisamos, amados irmãos, deixar que o plano de Deus realmente se realize em nós e sempre perguntar: Senhor, nessa situação que eu estou vivendo, nessa circunstância, o que o Senhor espera de mim? Como eu devo agir? Diante disso que eu não estou compreendendo, diante desta pessoa que parece que está me desafiando, não é? Qual é o convite que o Senhor tem para mim? Se nós orássemos assim, com certeza as nossas atitudes seriam mais refletidas. Ao invés de nós culparmos os outros e acharmos que o erro está fora, certamente nós veríamos que o Senhor nos chama a ser a mensagem dEle, porque os cristãos devem ser o evangelho vivo, devem comunicar a presença do próprio Deus, ecoando a sua palavra, ressoando a sua presença eucarística, com a missão que nós temos em todos os cantos. Portanto, irmãos, nos sintamos impulsionados pelo Espírito Santo através daquilo que Jesus hoje nos ordena: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nos sintamos acompanhados por esse Deus que nos promete: eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador